Efésios, aliás, capítulo 1. Nós concluímos recentemente, há poucos dias, levamos meses para concluir um estudo expositivo da carta de Paulo aos Gálatas. E hoje nós vamos estar falando vamos começar um estudo expositivo completo da carta de Paulo aos Efésios. Falava ontem na congregação, irmãos, que normalmente as pessoas colocam muito defeito em igrejas. E a gente tem que aprender a distinguir defeito de heresia. Que a igreja mais bíblica que você possa conhecer, ela tem defeito. A igreja apostólica tinha defeito. Outro dia eu estava pregando aqui, até o pastor Zezinho relembrou uma coisa que eu falei aqui, eu devia até cortar esse trecho e colocar, mas eu não achei mais. Aliás, foi na reunião de obreiro. Eu falei, coloca o profeta Jonas, enjoado do jeito que ele era, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o Barnabé, ali, coloca esses irmãos reunidos ali na igreja, para liderar a igreja, aí você vai ver o quê? O Paulo reclamando com Pedro, que o Pedro estava comendo com os irmãos gentios, depois não queria mais comer. Depois o Paulo discutindo, mas o Barnabé, que não queria levar o João, e Paulo não aceitou de jeito nenhum, e Barnabé disse, depois eu levo, depois então vai para um canto que eu vou para o outro. Isso é a imperfeição do homem dentro da igreja. Claro que eles não ficaram intrigados, com certeza, né? Ali eles, depois, numa boa e tal, mas a imperfeição do homem dentro da igreja. Agora, a doutrina, no meio da nossa imperfeição, ela precisa ser ministrada. Então eu falei assim, e tem igrejas boas, irmãos, que ensinam. O problema é que as pessoas não aprendem. Eu disse ontem, olha, você vai ver que vai ter gente que passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos no nosso ministério, e quando ele sair do nosso ministério, que algum vai sair um dia, e vai dizer, rapaz, o que é que você aprendeu na igreja do pastor Jardel? Que é assim que o povo diz, né? A igreja do pastor Jardel. O que é que você aprendeu na igreja do pastor Jardel? Sabe o que é que a pessoa vai dizer? Eu aprendi que o dízimo não é obrigatório. E o que mais? A pessoa não vai saber dizer mais nada. Mas por quê? Porque o pastor Jardel não ensinou? Porque o ministro Gilmar não ensinou? Porque o pastor Zezinho não ensinou? Porque os ministros aqui não ensinaram? Não, meu irmão. Embora a gente protesta muito contra as heresias dos falsos profetas, mas só no meu canal, estava vendo ontem, quase 2.000 vídeos, mais de 1.800 vídeos. Lá tem vídeos, irmão, de estudos. 1 Coríntios inteiro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Gálatas inteiro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. 1 Timóteo inteiro, 2 Timóteo inteiro. Então a gente tem as cartas do livro do Apocalipse, os sermões escatológicos, tem muito ensinamento. A pessoa passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos na igreja e dizer que não aprendeu nada, numa igreja que ensina, então o problema não estava nos ministros, o problema estava nela. Ok? Então vamos lá. Vamos abrir Efésios capítulo 1. A princípio, irmão, vamos ler só o verso 1 e o verso 2, porque eu tenho algumas informações para dar para vocês sobre essa epístola e sobre essa cidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo, graça a vós, outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto. Esses 2 versículos, Paulo identifica para quem que ele está escrevendo. Para os crentes, os servos de Deus que estão na cidade de Éfeso. E por que Paulo está escrevendo essa carta à igreja? A igreja que ele se refere não são os prédios, mas o povo de Deus que se converteu com a pregação do evangelho lá na região de Éfeso. Por que Paulo está escrevendo essa carta para ali? Primeiro, algumas informações, não muitas, mas algumas informações. Éfeso era a maior cidade da província romana na Ásia Menor. Uma cidade onde havia um grande centro cultural, religioso, a uma deusa chamada Diana. Uma cidade com mais de 100 mil habitantes, muito rica, muito próspera. E ali Paulo passou
3 anos, na sua terceira viagem missionária, Paulo passou aproximadamente 3 anos naquela região, em Éfeso, de modo que a Ásia inteira ouviu o evangelho nos 3 anos que Paulo passou ali. Paulo fundou aquela igreja com muito zelo. Se nós formos olhar algumas informações importantes, lá em Atos capítulo 19, que é onde Paulo faz a visita missionária na terceira viagem lá em Éfeso, você vai ver alguns fatos interessantes. Primeiro, quando Paulo chega em Éfeso, ele batiza 12 homens, está lá em Atos capítulo 19, do verso 1 ao 7. Paulo batiza 12 homens que tinham sido batizados no batismo de João, e agora Paulo batiza eles, batismo da igreja, batismo cristão, em nome de Jesus. E ali eles recebem o Espírito Santo. Depois do verso 8 até o verso 10, diz que Paulo passou alguns meses, 3 meses ali, pregando nas sinagogas, mas os judeus rejeitaram. Depois Paulo foi para uma escola chamada de um tal de Tirano, passou ali 2 anos, nessa escola do Tirano, não para estudar e aprender, mas ali, porque era uma escola de debates. E Paulo estava ali debatendo, apresentando o evangelho durante 2 anos. Só que os teólogos dizem que Paulo passou 3 anos na Ásia, Claro, junta 2 anos que ele passou na escola de Tirano, mais os outros 3 meses que ele passou pregando na sinagoga, e mais os outros eventos aqui que somando vai dar aí aproximadamente os 3 anos. Depois, Paulo, acontece aquele evento naquela região, onde as pessoas começam a ouvir falar de Paulo e ver os milagres que Paulo faz, porque aqui vai dizer que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, lá em Éfeso. Isso ia fortalecendo a pregação do evangelho. E aí aqueles judeus ambulantes, filho de um sacerdote daquela região, foi tentar expulsar o demônio, no período que Paulo estava ali. Nós te expulsamos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Os homens não sabiam nem quem era Paulo, nem quem era Jesus. Só viram Paulo fazendo, foram fazer do mesmo jeito. O demônio deram uma pisa deles, rasgaram as roupas e foram-se embora. Esse evento também aconteceu quando Paulo estava lá em Éfeso, e é um evento também registrado na Escritura. Depois, nós vamos ver aquele tumulto, quando Paulo estava ali pregando, aquele tumulto daquele ourives. Faz imagem, Gilmar. Faz estátua, imagem. Não é, Marcelo? Quem lembra aí? Faz imagem. Ourives é artífice, O artífice mesmo, artesão, artífice, Escultor, ótimo, escultor. Então, onde teve aquele escultor ali, aquele Demétrio, que convocou os outros escultores de imagem, disseram, olha, esse Paulo está aí, andando na Ásia inteira, dizendo que a Diana não é nada, e dizendo que os outros deuses que faz pelas mãos não é nada, vai acabar com a nossa profissão, vai acabar com o nosso ganha-pão. E ali, teve aquele tumulto, a cidade inteira foi lá, ficou gritando 2 horas inteiras, grande Diana dos Efésios, grande Diana dos Efésios, e o povo com raiva de Paulo, os irmãos seguraram Paulo para ele não ir lá no meio da multidão. Depois chega uma autoridade da cidade, pediu para os irmãos terem calma, porque senão os romanos iam vir, a chibata ia cantar frouxa. Aí eles pegam, seguram Paulo ali. Depois que passa o tumulto, Paulo vai, se despede e vai-se embora já para Macedônia. Agora ele já vai para a Grécia, para outras regiões. Então a gente vê esses eventos aí acontecendo na cidade de Éfeso. Então havia uma igreja importante na cidade de Éfeso. Uma igreja, irmão, onde você pode ver que era um centro missionário. Onde dali Paulo passou 2 anos e a Ásia inteira ouviu o evangelho. Uma região inteira do mundo ouviu o evangelho, porque tinha um homem numa cidade pregando o evangelho, e dali o evangelho ia se espalhando para outros lugares. Um centro missionário. Lembrando que todas essas viagens missionárias que Paulo fez, ele foi enviado pela igreja de Antioquia. Então, Paulo está naquela região. E agora Paulo escreve essa carta. E aquela igreja era importante porque, de acordo com alguns estudiosos, de acordo com algumas informações, Timóteo foi pastor daquela igreja. O apóstolo João foi pastor daquela igreja. E aquela igreja também é citada nas cartas do Apocalipse. Carta às 7 igrejas da Ásia Menor. Éfeso é a primeira igreja que Deus manda escrever. Em dado momento ela é elogiada nas epístolas apostólicas pelo amor que ela tem. Já em outro momento, naquela
naquela carta do Apocalipse, a igreja já esfriou no amor, embora continue trabalhando. Então, era uma igreja importante. De modo que nos maiores cooperadores de Paulo dirigiu aquela congregação, Timóteo. Era uma igreja importante. Que um dos maiores apóstolos de Cristo, né? Não há apóstolos maiores, né? Mas um dos mais próximos de Jesus, João, dirigiu aquela congregação. Tem uma igreja muito bem doutrinada, uma igreja onde se via, é uma igreja promissora, porque é um lugar central, um lugar importante do mundo, onde muita gente vai visitar pelo turismo religioso e por questões comerciais, muita gente vai visitar. Então, é um lugar importante para se fortalecer aquela igreja. Então, havia um trabalho para fortalecer aquela igreja. Muito importante isso. Observe que a visão dos apóstolos em fortalecer uma igreja em determinada região do mundo não era por causa de dinheiro. Hoje se quer abrir igreja nos grandes centros, porque nos grandes centros tem emprego, tem renda, tem pessoas que têm dinheiro e vai dar uma boa renda para a igreja. A visão dos apóstolos era diferente. Abrir igrejas em lugares importantes, lugares estratégicos, lugares centrais de grande movimento, o intuito era de alcançar vidas. E dali, com certeza, pessoas que ouviram a mensagem de Paulo foram levando essa mensagem para outros lugares. A própria região da Ásia Menor, que de hoje essa região fica na Turquia, não me pergunte onde é a Turquia, que eu sou péssimo em geografia. Agora, interessante também, irmãos, é que essa epístola, ela tem outros dados interessantes, que essa epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo, no final da epístola, ele não cita o nome das pessoas, como ele costuma citar, um abraço para fulano, um abraço para cicrano, né? Saúde dos irmãos da casa de cicrano, saúde dos irmãos da casa de fulano, saúde dos irmãos da casa disso, daquilo. No final da epístola não tem essas informações. E também, de acordo com os melhores manuscritos, não há uma definição na carta, no meio da carta, onde diga que de fato é objetivamente para a cidade de Éfeso. Outra coisa interessante também, nessa carta, Paulo não trata de assuntos particulares, como ele fez lá em Corinto. Paulo foi tratando, Paulo, aqui os irmãos estão dizendo que pode comer carne, eu disse que não pode. Paulo foi tratar do assunto. Paulo aqui estão dizendo que um filho deitou com a madrasta, com a mulher do pai dele. Paulo vai tratar esse assunto, você lembra? Lá em 1 Coríntios vão dizer, Paulo, aqui os irmãos estão enganando uns os outros dentro da igreja, estão levando o negócio para julgar lá fora, nos juízes seculares. E Paulo vai também tratar dessa. Então a epístola de Paulo aos Coríntios, ela trata de assuntos particulares que estão acontecendo dentro da igreja, problemas que estão acontecendo dentro da igreja. E tem outras epístolas também, como Gálatas também, Paulo trata, olha, vocês estão abandonando o evangelho. Então Paulo vai também tratar de assuntos particulares. Muitas epístolas de Paulo ele vai tratar de assuntos específicos que estão acontecendo dentro da igreja. Já na carta aos Efésios, Paulo não trata de assuntos específicos, de problemas pessoais de irmãos, como é o caso lá de Corinto e outras epístolas. No caso da carta aos Efésios, Paulo vai tratar de assuntos gerais. E ele vai dividir a carta basicamente falando, se você quer aprender mais sobre salvação, soteriologia, uma carta muito boa é a primeira parte da carta de Éfeso. E claro, associada à carta aos Romanos, que é a principal, quando se trata desse assunto. Paulo vai dividir a carta basicamente em falar sobre salvação, falar sobre o Evangelho, falar sobre a igreja como um todo e a vida cristã de uma forma geral. Paulo vai tratar, dentro dessa epístola, vai tratar dessas questões. O Evangelho, a salvação e a vida do cristão de um modo geral. Então, por isso, acredita-se, pelo fato de Paulo não ter citado nomes de pessoas no final da carta, mandando um alô para esse ou para aquele. E também nos melhores manuscritos também não citar especificamente a cidade de Éfeso, entende-se que aquela epístola não era apenas para a igreja que estava na cidade de Éfeso. Entende-se que essa epístola era uma epístola chamada circular. Ou seja, uma epístola que foi lida em Éfeso,
e que foi lida em Pérgamo, em Tiatira, em Filadélfia, nas igrejas da região da Ásia Menor. Diferente da carta aos Coríntios, que foi tratar assuntos específicos lá de Corinto. Então era uma carta circular. Então isso são informações importantes que nós temos aqui. Então Paulo vai tratar esse assunto. E Paulo, por fim, Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso. É chamada de uma das cartas da prisão. Então essas são algumas informações, não todas, mas você pode pegar uma Bíblia de estudo, né, que sempre Bíblias de estudo, boas Bíblias de estudo, na primeira página, que começa aquela epístola, ele traz informações, tanto essas como tantas outras que eu trouxe para vocês. E é bom saber, é bom conhecer, já que nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Então, observe o cenário da igreja de Éfeso lá, era um cenário de muita pressão para a igreja. Tumulto contra a igreja, uma cidade muito idólatra, e a igreja estava ali sobrevivendo. E agora Paulo, alguns anos depois, ele escreve essa epístola, e ele já começa trazendo essa salvação como é de costume, que a gente acabou de ler. E depois Paulo, ele discorre no verso 3, com as seguintes palavras: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, o Messias, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, Paulo ele saudou a igreja e está escrevendo para aquela igreja, já começa a trazer as primeiras informações. Então Paulo glorifica a Deus, agradece a Deus, por já ter nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então nós, a igreja de Cristo, espiritualmente já somos um povo o quê? Abençoado. Amém? Então, para isso aí, claro que eu sempre gosto de dar o estudo aplicando para nós, que eu também não gosto só da questão teológica. Eu acho que é importante, mas é perdido. Quer dizer, não é perdido, lógico, né? Mas é importante que você traga a informação teológica, mas também traga aplicação para a igreja. Então, aqui, só nesse versículo aqui, querido, eu já me apego a ele, pela fé, porque está escrito e eu creio, que nós não temos que ter medo, crente não tem que ter medo de maldição de coisa nenhuma. Eu vejo crente com medo de cururu com boca amarrada. Vai, cururu com boca amarrada, estou preocupado, pai. Vai lá e corta o negócio da boca do cururu, do miserável. Eu vejo crente com medo de passar na encruzilhada porque tem um litro de pinga, farofa e uma galinha preta. É que nem eu falei outro dia, se eu fosse passando lá, se a galinha tivesse torrada, eu comia um pedaço. E olha lá, se não tomasse uma lapadinha daquela cachaça lá, se fosse daquela empaiada. 90 anos. Crente com medo de passar encruzilhada, crente com medo de atravessar em gato preto, de passar embaixo de escada, que com medo que fulano está fazendo oração contrária, para se converter, meu filho. Ai, pastor Jardel, ore por mim, porque estão fazendo oração contrária. E oração contrária, meu irmão? Que não existe isso, meu irmão. A Bíblia está dizendo que tu já está abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Tem lá maldição que chega em cima de ti, meu irmão. Tem lá macumba, como nós dizemos no interior, macumba, peitica, seja lá o que for que bate em cima de você. Não pega. É perdido. Se você é um salvo, um eleito, tem um Espírito Santo, meu irmão, você não tem que andar preocupado com isso. Significa que você ainda está... Eu fico vendo esses programas de rádio. Irmão, eu estou vendo que botaram o olho gordo na sua vida. Olha, Deus está me revelando, tem gente com inveja de você, é por isso que as coisas não dão certo. Vá se converter, pastor, pelo amor de Deus. Você falando um monte de bobeira dessa aí, baboseira dessa aí. Olho gordo. Estão com inveja. E o problema é que estão com inveja, é o problema de quem está com inveja. Ah, porque o cabo está com inveja de mim, vai pegar alguma coisa em cima de mim agora.
A inveja, eu falei outro dia, falei sobre a inveja. A inveja só tem poder contra a vida de alguém se o invejoso intentar contra a sua vida. Aí pode ter perigo. Para matar aquele. Aí tudo bem, aí pode ter perigo. Mas a inveja tem uma força negativa que vai. Não existe isso. Mas está cheio de crente supersticioso. Olhei ali para a nenezinha do Jacques, da Cleide ali. No interior a gente amarrava a fitinha vermelha. Cadê a irmã Cleide? Botou a fitinha vermelha do braço do menino com o alho pisado dentro. Para quê? Para os vampiros não ir? Pegar aquela correntezinha com aquele figozinho, né? Aquela mãozinha fechada para não pegar quebrante. O pessoal chegar para falar com a criança do incrédulo, aí dizer, rapaz, bicho, é tão bonitinha, benção a Deus. E por que ele diz benção a Deus? Porque se o menino ficar com os olhos baixos, ou alguma alguma coisa, está com a moleira baixa, vai dizer que foi o fulano que botou os olhos ruins em cima do menino. Não. Essas coisas, irmãos, não têm poder, influência alguma contra a tua vida. Amém? Mas já estava escrito isso lá no Antigo Testamento. Mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. Eu não vou falar tenda, porque tenda é porque eles moravam em tenda. Eu não moro em tenda, ninguém mora em tenda, mora em casa, né? Praga nenhuma chegará à tua casa. Não tema o terror noturno, nem a seta que voa de dia, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu já falava isso para o próprio povo dele lá. E Paulo está dizendo aqui, nós já somos abençoados. Quem aqui é abençoado, diga amém. Nós já somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, e acabou essa conversa, e ponto final. E não tem quem roube de nós essa bênção, porque foi Deus quem nos deu. Assim como, aí, que mais Deus fez? Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, por meio de Cristo. Assim como também, né, nos escolheu nele quem? Nos escolheu em Cristo, antes de quê, irmão? Leia aí comigo. Antes da fundação do mundo. Espera aí. Deus nos escolheu. Quando? Quando eu ouvi o evangelho e resolvi crer? Eu ouvi o evangelho, aí eu quis acreditar, aí Deus me escolheu, foi assim? Não. Deus me escolheu lá no ventre da minha mãe, quando eu estava sendo gerado grandinho já, e Deus foi e me escolheu. Não. Deus me escolheu quando eu nasci, que eu cresci, que eu comecei a ficar um meninozinho, aí Deus me escolheu. Não. Deus nos escolheu em Cristo antes de quê? Eu acho bonito ouvir isso. Antes do mundo ser fundado. E quando que o mundo foi fundado? Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era, porém, sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Pronto, ali Deus está fundando a terra. Disse Deus, haja luz. Disse Deus, haja separação entre água e terra seca. Disse Deus, haja luminares no céu para iluminar a noite, para iluminar o dia, e estrelas para sinais dos tempos e tudo mais. Ali está fundando o mundo. Antes daquilo ali, houve a eleição. Sim ou não? Está escrito ou não está? Mas pastor, então quer dizer que aí fala como era o origem? Quem era, meu Deus do céu? Não me lembro, vocês irmãos vão lembrar? Então a preexistência da alma, né? Tem aquela teologia que é a preexistência da alma. Ou seja, que antes de nós nascer, nós estávamos, a nossa alma já existia em algum lugar. Não. Nossa alma não existia em lugar nenhum. Mas então como é que Deus nos escolheu, meu irmão? Nós estamos falando de Deus. Nós não estamos falando do homem. Dá para entender isso? Não entra na nossa cachola, não dá para entender. Pastor, se a minha alma não existia em nenhum lugar, como é que Deus me elegeu antes da fundação do mundo? Eu sei lá, meu irmão. Isso é coisa que só pertence a Ele. A nossa mente nunca vai entender isso, por melhor que seja a explicação.
Deus escolheu alguém que nem existe ainda. Todavia, mas que ele já sabia que existiria. Olha que coisa tremenda, irmã Maria Santos. Antes da senhora nascer, de acordo com a teologia comum, há 6.000 anos atrás, Deus fundou o mundo, né? 6.000 anos atrás. Aí, há 7.000 anos atrás, Deus já sabia que a Maria Santos ia nascer. E ali já elegeu ela em Cristo. É tremendo demais isso. Então, nós estamos abençoados em Cristo Jesus com toda sorte de bênção, amém? E como se isso não fosse suficiente, Deus ainda nos elegeu antes de nós nascer. Aí eu vou viver agoniado por quê? Eu vou viver assombrado por quê? Com medo por quê? Apavorado por quê? Se a Bíblia diz, Deus já me abençoou com tudo que é bênção espiritual, e ainda por cima me escolheu antes do mundo ser fundado, então eu tenho firmeza, meu irmão, nesse Deus, porque Ele é tremendo. Por isso que aqueles que entenderam a palavra de Deus disseram, nós somos aqueles que confiam no Senhor, são como Monte Sião, nunca serão abalados. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, nós porém nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eita Deus. Por isso que quem confia em Deus fala isso, irmão. Porque sabe quem é esse Deus. Por isso que Deus diz, pode a mãe esquecer do filho que está mamando? Até pode, é difícil, mas até pode. Mas eu jamais esquecerei de ti, diz o Senhor. Escrevi teu nome na palma da minha mão. Deus não esquece de nós. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo e já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Nós podemos andar, pastor, mas isso é motivo para nós se exaltar, andar com soberba? De maneira alguma, porque você não tem mérito algum nisso. Mas é motivo para você humildemente se alegrar em Deus e se gloriar não em si, mas nele que fez essa obra por ti. E é o suficiente para você sair e ter certeza, eu posso ser o mais miserável dos homens, mas Deus me elegeu antes da fundação do mundo. Eu posso ser o menor, o mais fraquinho, o mais pequenininho, mas Deus já me abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Aí ele diz, assim como nos escolheu nele em Cristo, antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. Deus nos escolheu para isso, para nós sermos santos. O que é santo, irmão? O que é santo? Santo é aquela imagem que a gente manda fazer, lá, compra lá no Canidé e prega na parede lá. O santo é aquilo ali. Não. Santo, todo mundo sabe, isso aqui todo mundo já ouviu 1 milhão de pastor falar. Santo quer dizer separado. Separados para Deus. Se Deus me escolheu antes da fundação do mundo para eu ser santo, ou seja, para me separar para Ele, será que isso vai falhar? Deus me escolheu antes da fundação do mundo para me separar para Ele. Será que isso vai falhar? Não. Para me separar para a propriedade dele, como diz Jesus, como diz Paulo, propriedade exclusiva de Deus. Não nessa epístola, mas em outras ele fala muito sobre isso, Romanos principalmente. Para sermos santos e irrepreensíveis na presença dele, em amor. Irrepreensíveis. Alguém aqui é irrepreensível? Não, nenhum de nós somos irrepreensíveis. Todos de nós somos falhos. Mas na presença de Deus nós somos irrepreensíveis. Por quê? Por causa da eleição em Cristo. Porque quando Deus olha para você, Ele vê o sacrifício de Cristo cobrindo a sua vida. Mas se Deus fosse olhar para nós mesmos, do jeito que nós... Deus olhou do céu para o Filho dos Homens, viu que nenhum buscava a Deus, nenhum entendia, todos se extraviaram, e a um se fizeram inútil. Aí nós estávamos todo mundo ferrado. Mas como Deus olha agora, depois do sacrifício de Cristo, agora o olhar é diferente.
Então nós somos irrepreensíveis diante dele, e em amor. Aí, além de nos escolher, né, nos eleger, o que é que ele fez mais? Verso 5. Nos predestinou para quê? Fala alto, eu quero ouvir. Nos predestinou para ele. Nos predestinou para ele, para filhos de adoção. Por meio de quem? Das tuas obras? Do teu livre-arbítrio? Não, por meio de Cristo. Segundo o beneplácito. Marcelo, está com o celular aí, Marcelo? Procura bem rapidinho o que é que significa beneplácito. Oh, palavra bonita, né, irmão? Se eu tiver mais um menino, o nome dele vai ser beneplácito. Não é brincadeira, irmão. Vamos ver o que é que significa essa palavra. Ó, Deus nos predestinou para ele, predestinou, Deus nos... Eita, agora eu vou sapatear. Aprovação régia de autoridade. Deus nos elegeu pelo beneplácito da sua vontade, ou seja, pela autoridade da sua própria vontade. Ai meu Deus, que vontade de pular. É bom, não é isso aqui, irmão? Isso é bom demais, irmão. Isso tira de ti aquela coisa, ai meu Deus, eu vou perder minha salvação, meu Deus. Não, hoje se Jesus voltar hoje, eu vou para o inferno, vou ficar lá, nunca mais eu saio. Isso vai tirar de você isso. Deus nos elegeu e nos predestinou. Predestinou significa o quê? Destinar com antecedência. Tem 2 microfones aqui. Sempre tem 2 microfones, vocês irmãos já perceberam. Tem um que eles deixam para mim, porque eu já regulo na minha voz, deixo lá regulado na minha voz. Não é porque eu sou mais bonito que os outros, não. É porque sempre quem está pregando é eu, a maioria das vezes, eu já deixo esse aqui regulado para a minha voz. Pronto, esse microfone já está destinado com precedência para eu pregar. Já está aqui para isso. Foi isso que Deus fez antes de você nascer. Ele te destinou com antecedência para você ser filho, para você ser dele, para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, propósito soberano da sua própria vontade. Não é baseado em obra, que eu repito, nós estamos estudando a carta expositivamente, que os versículos foram dizendo, nós diz, se sai do assunto, nós sai também. Eu não estou estudando por assunto, eu estou estudando expositivamente. Quando nós estudamos a 1 Coríntios, nós fomos por assunto. Hoje nós não estamos por assunto, nós estamos expositivo. Dá para ter confiança aí a partir de agora? Os crentes que estão oprimidos, vocês que estão oprimidos aí no sistema, que eles ficam botando medo em cima de vocês percebam aí que eles fizeram de vocês escravos, colocando medo. Ai meu Deus, se eu não congregar eu vou perder a minha salvação. Ai meu Deus, se eu não me batizar eu perco minha salvação. Ai meu Deus, se eu não tomar Santa Ceia eu perco minha salvação. Ai meu Deus, se eu não der o dízimo eu perco minha salvação. Ai meu Deus, se eu quebrar a corrente de 7 semanas eu perco a minha bênção. Não perde bênção porque Deus já te abençoou. Não é uma corrente, não é uma campanha, não é um envelope que vai te abençoar. Deus já te abençoou, você já é abençoado. Por que não ensina isso o povo? Porque o povo vai ser livre se eles ensinarem isso aqui ao povo. Todo mundo que vem congregar aqui, ou poucos ou muitos, tem dia que vem pouco, tem dias que vem muito, mas vem porque quer vir. Porque é livre para vir. Porque tem um prazer de vir, não porque é escravo. Eu vou, porque não, se não for, eu não recebo a benção. Não, se não for, eu vou para o inverno. Ninguém vem ao culto aqui por causa disso. Todo mundo vem porque acha bom, porque gosta de estar aqui se confraternizando, vendo os outros irmãos, ouvindo a palavra, aprendendo a palavra, porque tem um prazer de cultuar a Deus, junto com a igreja. Não vem com medo. E nenhum de vocês anda de dia apavorado com medo.
Ai, meu Deus, eu tive um pensamento ruim, Jesus, agora, meu Deus, eu vou para o inferno, não volta agora não, Jesus, deixa eu me arrepender primeiro. Coitado desse crente, irmão, ele passa 24 horas por dia nessa peleja. Porque, entenda uma coisa, o crente eleito, predestinado da fundação do mundo, ele peca todo dia, mas ele peca, ele não fica apavorado que ele vai para o inferno, não, ele se angustia porque pecou, ele se entristece porque pegou. Ele sente tristeza, angústia, poxa vida, eu pequei. Me dá força, Senhor, me ajuda, em nome de Jesus, Senhor, eu detesto isso. Mas medo, pavor, ai, agora Deus vai me jogar no inferno, volta agora não, Jesus, que eu vou me arrepender primeiro. Vocês não andam com isso. Porque vocês sabem que não é dessa forma. Pastor, mas isso, pregando isso aí, isso vai fazer com que a gente se entregue ao pecado. Vai, a não ser que você não seja um eleito, você vai se entregar ao pecado. Mas se você for eleito, você vai amar mais a Deus, você chega mais a Deus. Porque a palavra da verdade, ela peneira. Faz separação do joio e do trigo. A mensagem da graça. Então observe aqui, Deus nos escolheu, nos predestinou para Ele, para quem? Para Ele mesmo. Não foi para uma religião, para uma denominação, foi para Ele. Nós somos propriedade dEle. Para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E fez isso para quê? Interessante, pelo beneplácito da sua vontade, ou seja, não foi baseado em obras nossas, mas foi pela própria vontade dele. Ele quis e assim ele quis. Ah, mas Deus é injusto, Paulo fala aos romanos, quem és tu para questionar Deus? Então, ele fez isso para o louvor da sua própria glória, da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. No amado é Cristo. Deus fez isso, fez essa eleição, fez essa predestinação a nós, pecadores, desgraçados, miseráveis, merecedores do inferno, e nos abençoou com toda sorte de bênção. Ele fez isso para que a glória, para que a graça dele seja louvada e glorificada, que ele concedeu a nós, pagando quanto? Aí no final do verso 7, que ele nos concedeu a nós, pagando o quê? Gratuitamente no amado. Ou seja, alguém pagou o preço. Quem? O amado. A nós foi de graça. O preço foi ele mesmo que pagou, para nos comprar, para nos resgatar. Ele nos concedeu tudo isso de graça. O que, pastor? Ele nos concedeu de graça todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, a eleição, a predestinação, a salvação. Tudo de graça. Por quê? Porque alguém pagou o preço por isso. Cristo pagou o preço por todos. Ah, mas se Paulo tivesse morrido, nós continuaríamos pecadores, condenados. Ah, mas se João, que era o apóstolo, tivesse morrido, nós continuaríamos pecadores. Porque só Deus quem podia fazer essa obra. O próprio Deus, céu lá do céu, veio, entrou entre nós como um corpo humano, para depois subir naquela cruz como um cordeiro e dar a vida para resgatarmos nós. Uma obra feita uma única vez para toda a eternidade. Só que essa obra, a Bíblia diz que o cordeiro já tinha sido imolado antes da fundação do mundo, porque a eleição já tinha acontecido. E vai entender. Aí você fica doido. Vamos ter que levar você para o asilo mais perto aqui. Aí tem gente que não entende. Aí diz, não, mas não está certo isso, mas o livre-arbítrio, sei o quê, meu irmão. Mesmo que eu não entenda, mas aqui eu creio e tenho convicção. Mesmo que eu não saiba explicar com minhas palavras humanas, porque é algo inefável, grande demais, aqui dentro está firme na fé. Ele no amado, no qual temos, verso 7, temos a redenção, o amado é Cristo, nós temos a redenção, que é o resgate. Redenção, já expliquei para vocês, que é resgatar alguma coisa mediante preço. Você paga alguma coisa para resgatar aquilo, a redenção. Cristo fez isso, pagou para nos resgatar. Redenção pelo seu sangue, pagou o quê? A sua própria vida. A remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, tudo de graça. Ele mesmo pagou. Pagou o preço da redenção pelos nossos pecados, resgatado o nosso pecado. Não fomos nós que saímos do pecado porque quisemos sair. Não fomos nós que saímos do pecado porque tivemos forças para sair. Ninguém ia conseguir, mas Ele pagou o preço. No momento que cremos, então nossos pecados foram perdoados. Porque Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Porque realmente é sabedoria e prudência. Deus foi sábio
em fazer isso, e Deus foi também prudente, de modo que ninguém pode dizer que ele errou em alguma coisa. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou seja, a sua soberana vontade, que ele propôs em Cristo. Deus nos desvendou o mistério da sua vontade, ou seja, quem conhece a vontade de Deus, a não ser aqueles a quem Deus desvenda pela seu próprio propósito. Deus diz, eu vou revelar a minha vontade ao Jumar. Vamos dizer que o Jumar nunca foi ao colégio, mal sabe ler, não sabe de nada, e Deus diz, eu vou revelar a minha vontade ao Jumar. Ele propôs isso no beneplácito da vontade dele, o texto está dizendo. Aí vamos dizer aqui, o pastor Zezinho é o doutor formado, tem PhD, não sei o que mais, essas coisas todas aí, doutorado e lá vai, não sei o que mais. Aí Deus diz, eu não vou revelar minha vontade para o Zezinho, pronto. Aí você prega o evangelho, um matuto, quase analfabeto, entende? E um doutor formado, PhD, sabe lá, tem não sei quantas línguas, não entende. Por quê? Porque não é com sabedoria humana, mas Deus se revela a quem Ele quer pelo beneplácito da sua própria vontade. E ninguém pode questionar isso. Beneplácito da sua própria vontade, que propôs em Cristo, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, dispensação da plenitude dos tempos, que é o tempo atual, que começou em Cristo. A plenitude dos tempos quer dizer o tempo que se completou, o tempo chegou ao seu ponto máximo, ápice, a conclusão, ao seu término, sim, a plenitude dos tempos, ao que está pleno, que está cheio. Deus chegou à plenitude dos tempos, propôs isso em Cristo, dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra, ou seja, até as coisas que estão no céu, precisaram do sacrifício de Cristo na cruz. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, em Cristo nós fomos feitos herança, predestinado, mais uma vez, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Mais uma vez ele diz, nós fomos predestinados, segundo as obras não, segundo o propósito do próprio Deus, pelo conselho da própria vontade dele, não tem nada a ver com o homem, ele escolheu quem ele quis. A fim de sermos para quê? Para o louvor da sua glória. Nós que os de antemão esperamos em Cristo, mas esperamos em Cristo por quê? Porque Deus revelou a nós a sua própria vontade, como ele disse nos versículos anteriores. Por isso nós esperamos em Cristo. E Deus, nós fomos escolhidos, e tudo isso que o texto está dizendo, para que Deus seja louvado por isso. E fez isso, nós que de antemão esperamos em Cristo, e em Cristo, verso 13, em quem também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade e em louvor da sua glória. Nós vamos parar bem aqui, mas deixa eu só explicar. Ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo, nós que estamos escrevendo a carta, e vocês também que estão sendo os receptores dessa carta, os destinatários dessa carta, depois de terem ido para uma igreja evangélica, não? É isso que está dizendo aí? Depois de ter saído da igreja católica, ter para a igreja evangélica, depois de ter feito algumas campanhas, não, depois de terem ouvido a palavra, de quê? Da verdade, não é qualquer palavra. Ele define verdade. Há uma palavra que é a verdade, a qual Deus, claro, que no relativismo existem muitas palavras que são verdade, mas quando se trata de salvação, de eternidade, há uma única palavra que é verdade, que é a palavra de Deus, o próprio Cristo, o Verbo encarnado. Então nós, depois que ouvimos a palavra da verdade, é preciso ouvir a palavra da verdade, para ter todas essas coisas, bênçãos que Paulo falou aí. Que nós falamos até agora, bênção, eleição, predestinação, aí você precisa ouvir a palavra da verdade, e nela também crer. Aqui, aí alguns vão pegar só esse versículo, eles têm que ouvir a palavra da verdade, também tem que crer. E quem foi que disse que crer parte do homem? Ele já vem falando isso aqui, meu irmão, esses versículos todos que não parte do homem. Aí você vai querer baldear o negócio agora por causa de um versículo que você está entendendo errado. Porque está dizendo que o homem, quem vai crer, não está dizendo que vai partir do homem, não.
parte da ação do próprio Deus. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelaste essas coisas aos pequeninos e ocultaste aos sábios instruídos. Sim, ó Pai, porque assim se aprova. Porque Deus endurece a quem quer e se compadece de quem Ele quer. Romanos capítulo 8. Parte de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ele vai falar mais na frente aí, depois, na outra semana, nós vamos ver isso. Nós, depois de termos ouvido a palavra da verdade, irmão, por isso que eu digo, a igreja evangélica, a igreja católica, as igrejas que precisam ser evangelizadas. Elas precisam ouvir o evangelho. Porque o evangelho que eles têm ouvido não é a palavra da verdade. O evangelho que eles têm ouvido é um evangelho sincrético, misturado, com vários tipos de crença misturado. Tem uma multidão de pessoas dentro das igrejas evangélicas caminhando para o inferno, pensando que estão indo para o céu, seguindo doutrina de homens, e pensam seguindo a palavra de Deus. Não sabe discernir entre a mão direita e a esquerda, são pessoas completamente cegas. Depois que vocês ouviram a palavra da verdade, ou o evangelho da vossa salvação, que é o evangelho da nossa salvação, o evangelho anuncia a salvação, boas novas da salvação. O evangelho traz as boas novas da salvação, não é a teologia da prosperidade, não é o triunfalismo, não é a confissão positiva, é a palavra da salvação. Tendo nela também crido, que é preciso crer. Muitos vão ouvir, mas não vão crer. Vão entender com a mente, mas não vão crer com o espírito, com o coração. Aí, quando ouviram e creram, foram selados com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. Ouviu o evangelho, creu, foi selado com o Espírito Santo. Verso 14. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Até quando? Até o homem perder a salvação? Não. Vamos para o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O que é penhor? Tem casa de penhor aqui em Fortaleza? Deve ter, né? Cidade grande como essa. Eu estou precisando de R$1.000. Onde é que eu arrumo R$1.000? Aqui, lá, não, vou agiota, não vou não. Vou na casa de penhor, pronto. Casa de penhor. É assim que funciona. R$1.000, meu celular vale 3.000, vale não, viu? Mas o celular, vamos dizer que meu celular é um iPhone. Aí eu chego lá, eu digo, eu estou precisando de R$1.000, casa de penhor. Tá que meu celular vale 3.000. O cara olha, pronto, novinho, direitinho, papapá, pronto, coloca lá, assina um papel, leva R$1.000 embora. Depois o camarada vai voltar para pegar o celular dele que vale 3.000. Entregar os R$1.000 de volta para a casa de penhor e mais alguma coisa que ele vai cobrar, lógico, né? Também não vai emprestar uma coisa pela outra. O penhor, irmão, é a garantia de que eu vou voltar na casa de penhor para pegar. Eu não vou deixar meu celular de R$3.000 lá, eu não vou. Eu tenho que arrumar os R$1.000 de volta, eu vou perder meu celular de 3.000. O celular de 3.000, irmão, que está penhorado, é mais valioso do que os R$1.000 que eu peguei, é ou não é? Ele diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Deus empenhou o Espírito Santo, que é mais precioso do que qualquer coisa, que é mais valioso do que qualquer coisa. Ele diz que ele é a garantia, está empenhado. Você ouviu o evangelho, creu, aí Deus vai dizer, esse aqui eu vou empenhar o Espírito Santo nele, como garantia, até quando? Até ele perder a salvação. Não. Como garantia até ao resgate da sua propriedade. Deus diz, agora eu vou buscar minha propriedade, meu celular está na casa de penhor. Aí o dono da casa de penhor está tranquilo, tá ou não está? Se ele não vier, eu ganho o celular dele de 3.000. Ele levou 1.000, eu pego o celular dele, vendo por 3.000, ganho 3.000. O dono da cara que recebeu o penhor está tranquilo. E por que você está atribulado? A casa de penhor é você, Deus te deu o penhor. Deus colocou o penhor na tua vida, meu irmão. Você não tem que estar atribulado, perturbado, agoniado. Deus te deu o penhor, isso é garantia que ele vai voltar. O texto está dizendo. Se você tem o Espírito Santo, então você está empenhorado, você pertence a Deus, Ele vai vir te buscar. Você não vai se perder. É o que o texto está dizendo para nós.
O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, é a garantia de que a herança é nossa, até o resgate da sua propriedade. Deus colocou o Espírito Santo em você, só vai tirar, o texto está dizendo, até o resgate da sua propriedade, só vai tirar quando ele vier te resgatar. O arrebatamento. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, os mortos ressuscitaram primeiro, nós que estivermos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados nas nuvens, encontrar o Senhor nos ares. Aí Deus vai e tira. É a garantia, é agora. Antes disso, você não tem perigo de perder. Amém, pessoal? Ai, pastor, mas é camarada que estava na igreja, agora se desviou, está aí não sei o que mais, que mais nem saber do evangelho, até blasfemando. Quem disse que ele tinha o Espírito Santo? Ele não falou que é estar na igreja, que é estar numa denominação, numa congregação. Ele disse que é ter o Espírito Santo. Todo mundo que deixa de ir para a igreja, que vai para o mundão, a gente se desviou, né? Mas na verdade, meu irmão, a maioria nem se desviou porque nunca se converteu. Estava na igreja, mas não se converteu. Se converteu de verdade, ele vai voltar debaixo de peia, que nem menino ruim. Porque menino teimoso trata na peia, né? Mas Deus errar, Deus não erra não, ok? Entendido? Eu vou ficar em pé em nome de Jesus.